Bom, a semana passada eu mostrei para vocês a revisão no sistema de freios ali na parte dianteira, rodas dianteiras, todos os detalhes, o que você precisa fazer para garantir o bom funcionamento do freio e o cilindro mestre. E deixei para um vídeo dedicado para a gente fazer da traseira, porque a traseira tem algumas particularidades a mais do que a dianteira. Uma delas é a dificuldade, muitas vezes, que você pode ter para acessar as lonas, o cilindro de roda, por conta da remoção dessa porca 36. Eu já sofri demais, mas demais mesmo, para tirar essa porca. Desde o meu primeiro Fusca, eu tinha uma barra 3/4, não saía de jeito nenhum, fazia alavanca e foi um pesadelo. E ali você aprende que sem a ferramenta adequada, fica muito difícil, para não dizer impossível, fazer o serviço. Eu lembro que na época, meu carro estava complicado mesmo, estava mais apertado ou mais oxidado do que o normal, foi bem difícil soltar, mas quase que o soquete não resistiu. Aqui eu vou pedir para a Bianca mostrar, existem dois modelos de tambor de freio ou de panela, como você preferir. Existe uma que é inteiriça, vem com cubo e tudo, e existe essa que é desmontável. O cubo fica e você solta a panela. Então aqui seria muito mais, o melhor atalho que eu poderia pegar seria soltar esses dois parafusos Allen aqui. Eu consigo remover o tambor propriamente dito, o cubo fica e a gente consegue acessar. Eu vou tentar fazer o procedimento completo, que é soltar o cubo, porque provavelmente você que está assistindo o vídeo desesperado para saber como é que desmonta, vai ter um cubo inteiriço. Então não faria muito sentido eu não fazer essa desmontagem completa. Sem alavanca, sem fazer força, sem ter que ficar freando o carro e mesmo assim o carro andar quando você faz força com a alavanca. Hoje em dia a gente tem acesso à chave pneumática. Eu estou aqui com um modelo da Pressure que ajuda a gente diariamente nos serviços da oficina. Com isso daqui você ganha muito tempo, não tem que fazer força. Aqui você escolhe a força dela, a potência dela, a quantidade de ar, a pressão de ar que vai passar por ela, e aqui o sentido de rotação. Apertar e soltar. Então a gente vai deixar soltar. Eu vou abrir o registro ali do meu compressor, também Pressure. A gente está com mais de 100 libras no compressor. Essa pneumática trabalha com a pressão nominal de 90 libras. Vamos ver se ela é capaz de soltar essa porca. Bom, o compressor está plenamente carregado. Eu já deixei aqui no sentido de soltar. Aqui basta você colocar a mão dessa forma, porque como ela a pneumática é de impacto, ela vai dando soquinhos para tentar soltar. Dependendo como foi apertada essa porca na última vez e da oxidação que a gente vê aqui, ele vai soltar com relativa facilidade. Prontinho. Tá na mão, o grande terror agora. Eu já passei por isso umas 2 vezes. E o Gaban estava envolvido nas 2 vezes, quando isso daqui fica solidário à ponta de eixo e nem com o sacador praticamente você consegue tirar. Aqui eu estou tirando, apesar de não ter recuado as rosetinhas, coisas que eu deveria ter feito antes de começar o serviço, eu já consegui soltar aqui e ele está... O tambor também está em muito bom estado, é mais uma questão de limpeza. Então o que eu vou fazer? O freio de mão, o freio de estacionamento já está solto, tá? Como é que ele vai atuar? Eu vou pedir para a Bianca até mostrar um pouquinho mais pela frente. Quando você pisa no freio, o fluido ele vem aqui, expande os 2 pistõezinhos aqui, as lonas elas vão na direção do tambor, assim, fazendo esse movimento, e o carro freia. Quando você estaciona o carro e vai puxar o freio de mão, existe 2 cabos de aço, um nessa roda, um na roda do lado de lá. Então aí você vai atuar nessa alavanca, ó. E o que essa alavanca faz? Num primeiro momento, ela empurra essa haste, que está apoiada aqui, essa haste horizontal. Ela vai empurrar essa sapata. Quando essa sapata encostar e não tiver mais esse movimento, que ela encostou na superfície do tambor, eu vou simular aqui com a mão, aí você observa que a outra, aonde ela está ligada, ela vai se mexer, tá? Então,
O que muitas vezes pode acontecer, o carro está com freio baixo, alguma coisa assim. O cara, no lugar de ajustar as rosetinhas, ele vai lá e estica o cabo do freio de mão. Então ele acaba fazendo isso daqui, ó. Ele acaba afastando a sapata do cilindro mestre, ou melhor, do cilindro de roda. Então ele engana o sistema de freios, porque você já deixa como que pré-tensionado aqui. Então quando você estiver desmontando, você já tem que garantir que você tem essa folga aqui, ó. Se você não tiver essa folga, algum lambão tentou pegar esse atalho ali na alavanca do freio de mão, e isso daí não vai resolver o teu problema. Você tem que recuar a porca respectiva de cada cabo até você perceber que ele está solto e ele não está fazendo esse movimento, ele não está colocando uma pré-carga no sistema. Em resumo é isso, ele não vai colocar uma pré-carga no sistema. Então o que eu vou fazer agora? A mesma coisa que a gente fez na frente. Eu vou desmontar, vou pegar meu alicate de bico e a gente vai fazer uma desmontagem rapidamente aqui. E aqui para soltar é a mesma coisa que a gente fez no dianteiro. Você vai afastar dessa forma, afasta aqui. O único detalhe a mais é o cabo do freio de estacionamento. E aqui você precisa fazer uma pequena manobra dessa forma para que ele libere o teu conjunto. Eu vou desmontar esse daqui porque a gente vai fazer aquele mesmo procedimento de troca de lonas. Primeira coisa que a gente observa, a mola que fica próxima ao cilindro de roda, ela é um pouco mais fina do que a dianteira, que ficaria na mesma posição. Um dos motivos dela ser menor é que o diâmetro interno do cilindro da roda também é menor. Então você precisa de um esforço menor para fazer com que ela volte. Então aqui vocês observem, essa alavanca aqui, ela está presa num furo que não por coincidência existe em todas as sapatas, tá? Esse mesmo furo está aqui. E agora ficou claro para vocês para que servia esse corte, que na dianteira ali a gente não percebia função nenhuma, mas na traseira o objetivo é montar a haste de acionamento expansora, vamos dizer assim, do freio de estacionamento. Tá? Então o que eu vou fazer aqui, próxima etapa eu vou soltar o cilindro de roda. A gente tem um flexível aqui, o flexível ele fica próximo do câmbio, ele não fica ligado diretamente na roda. Primeiro porque essa roda ela não gira em torno do próprio eixo, ela simplesmente oscila subindo e descendo, então o flexível na ponta, na parte interna do semi-eixo é mais do que suficiente para garantir o movimento. Tá? Olhando a lona aqui a gente percebe que ela está bem suja de óleo, fluido, graxa, o que quer que seja. Tá? Aqui um parafuso 13 milímetros a gente consegue soltar o cilindro o cilindro da roda. Tá? A chavinha de caninho de freio aqui eu vou soltar também antes de soltar o M8, porque se eu soltar primeiro o M8, depois eu vou ficar tentando segurar o cilindro de roda na mão e vai ficar dançando tudo, é capaz de prejudicar o caninho, que está em muito bom estado, muito bem alinhado. Tá bom? Então eu vou fazer isso, vou dar uma limpada aqui e a gente já volta com as lonas trocadas. Prontinho, lonas novas. Agora eu vou fazer a montagem, mostrando esse lado, o outro eu vou fazer exatamente a mesma coisa. De um lado dessa barra, você tem dois cortes, do outro lado você tem um corte. E naturalmente os dois cortes eles ficam voltados para a parte da alavanca do freio de mão ou freio de estacionamento. Com um detalhe muito interessante, essa haste ela fica mais para fora do que o cortezinho aqui. E essa peça aqui, ela é feita sempre igual, não existe esquerda ou direita. Então enquanto desse lado ela vai ficar montada nessa posição, com essa barriguinha virada para cima, do lado oposto ela vai ficar voltada ao contrário, porque ela vai ser montada assim, ó, do outro lado, e essa haste ela vai estar voltada aqui para frente.
Tá? Então o que é importante você fazer? Rasgo mais profundo apontado para a alavanca, onde vai o cabo do freio de mão. Aí aqui a gente vai montar, encaixa aqui. Aqui sim você vai precisar de um alicatezinho pequeno, mas é muito fácil fazer a montagem. E aqui a mesma coisa, você consegue aproximar com a mão. Agora a gente vai lá no carro, eu instalo o cabo aqui e consigo finalizar a montagem. Antes de fazer isso eu vou trocar o cilindro da roda, que no caso é o 3375 da Controil. Primeiro soltar o caninho de freio, não precisa soltar ele completamente, mas pelo menos dá uma afrouxada, o resto sai com a mão. O parafuso M8 fica logo aqui embaixo. E o resto ele vem com a mão. O sistema está praticamente seco porque a gente já tinha drenado tudo. Cilindro antigo. Muito importante na hora da montagem você garantir, confirmar que o modelo que você está usando, ele fisicamente é exatamente um clone, igual esse daqui. Tá tudo bem. Aqui na traseira, talvez desse até pra gente arriscar. Como é que eu vou fazer só um exame para ver se ele pode ser utilizado? Você gira assim essa parte. Esse aqui eu vou desmontar para poder mostrar para vocês. Ó, tira a capinha de borracha. Aqui já saiu o pistãozinho. Aqui tem a molinha. Já viu dias melhores, é claro. Mas antes de desmontar, se eu já tivesse partido para uma avaliação, ó, aqui não está oxidado, não tem nada. Quando você tem problemas no cilindro de roda, o que acontece? Ele trava aqui. Essa peça trava aqui. E aí você realmente tem problemas. Bom, então aqui o que eu vou fazer? Vou encaixar o caninho de metal aonde ele vai. Aqui. Não preciso nem começar a rosquear agora. M8. Aqui por trás. Bom, Tonela, não precisava ter trocado o cilindro de roda. Foi uma troca preventiva aqui, na verdade. Por quê? Ficou 5 anos parado. Isso daí eu acho que já é mais do que um indicativo que você precisa trocar. Porque se ele tivesse ficado 5 anos rodando com uma sangria a cada ano e meio, sei lá, 2 anos, você consegue deixar o cilindro em melhor estado. Aqui não adianta, porque o carro veio de longe, de repente eu vou tentar ajudar o cliente economizando com 2 cilindros de roda, daqui a um mês vaza, e vai vazar, porque depois que ele ficou um tempo parado, os problemas começam a aparecer, principalmente na hidráulica. Aí ele vai ter que trazer o carro aqui só pra gente trocar de novo. Então é melhor fazer esse processo todo uma vez só. Aqui sem excesso de força. Encostar o sangrador aqui, apesar de a gente não mexer com a hidráulica nesse instante. Agora eu vou lavar a minha mão para poder pegar as lonas. Aqui provavelmente a parte mais chata é encaixar esse cabo aqui. Você tem que fazer essa força aqui com a mão e dar essa voltinha. Mas depois que você fez isso daqui, igual eu fiz agora, é praticamente só alegria. Encaixa aqui, a molinha soltou, não tem problema, coloquei de novo, rosetinhas recuadas, encaixa aqui, encaixa aqui, e agora é só colocar a molinha e o disquinho voador. Aqui. Prontinho, em tempo real. Agora a última coisa que falta eu fazer, eu vou limpar a superfície interna aqui com thinner, tá? E eu vou encaixar o tambor aqui. Ah, Tonela, como é que faz? O meu não está entrando. Você precisa deixar as duas lonas mais ou menos alinhadas, porque ó, elas movimentam tanto para cima quanto para baixo. Então você tem que tomar bastante cuidado para no momento que você for colocar o tambor não pegar na bordinha da lona aqui e quebrar alguma coisa. Prontinho, já limpei com thinner aqui. As rosetinhas, quando eu for ajustar, para ilustrar para vocês, tem uma janelinha aqui atrás, eu vou apoiar a chave de fenda e vou girar essa peça de latão. Girando no sentido, eu solto esse parafuso regulador
afasto ele para encostar a lona no tambor e vice-versa. Aqui eles só vão em um sentido, eles só vão aproximar. Então provavelmente, apesar da lona ser nova, pelo pequeno desgaste que a gente tem no tambor, eu vou precisar encostar as lonas. E eu vou ter que fazer isso provavelmente umas 2 ou 3 vezes. A primeira vez vai ser logo depois que eu encaixar o tambor. Tá, ó. Não pega, você não ouve barulho, não tá tendo nenhum tipo de atrito. Então, eu vou apertar a porca central agora. Prontinho. Então o que eu vou fazer agora, com uma chave de fenda curta, eu vou regular a rosetinha ali atrás. Então eu vou tentar, já que eu recolhi as duas na mesma proporção, não só nessa roda como nas outras 3, eu vou tentar dar o mesmo número de cliques de um lado como de outro. Porque senão, deixa eu achar o meu cilindro aqui, senão o que acontece? Você acaba forçando um dos lados a ficar mais recuado do que o outro. Quando você soltar mais aqui embaixo, esse daqui vai acabar ficando mais para dentro e esse daqui vai tentar compensar ficando para fora. Então o ideal é você fazer por igual dos dois lados, e é isso que eu vou fazer agora em todas as rodas. Ó, começou a dar o barulhinho de atrito. Aí você para, é o que eu falei, você não precisa deixar ele completamente encostado. A função dessa primeira aproximação das lonas é fazer com que na prática os dois pistões do cilindro de cada uma das rodas recue o máximo, a sapata recue os dois, para que você consiga fazer uma sangria de forma mais rápida e eficiente. Bom, agora o que a gente precisa fazer, a parte mecânica do freio está pronta, falta completar para a parte hidráulica com fluido. Todos os sangradores fechados, rosetinhas já com as lonas apoiadas, ó. A gente ouve o atrito entre a lona e o tambor. Abro esse sangrador e eu vou usar aqui a técnica do Zulino System, que consiste em você injetar o fluido no sentido contrário ao de trabalho do carro. A vantagem disso é que, como o cilindro de roda normalmente está numa parte mais baixa do que o restante do cilindro mestre, por exemplo, a tendência é ele preencher todo o circuito hidráulico com o fluido até que ele saia no reservatório do cilindro mestre. Então a Bianca vai deixar para vocês um card ou um link de um vídeo para que vocês possam assistir o Zulino System em detalhes, que é o que eu estou fazendo aqui agora. Então eu estou começando pela roda mais distante do cilindro mestre, depois eu vou para outra traseira, depois eu vou para a dianteira direita e por último para a dianteira esquerda. Tá? A vantagem de você usar a seringa no Zulino System é que você sabe exatamente a quantidade de óleo que você está utilizando. Aqui, como está seco, provavelmente eu estou com um frasco de 500 ml de óleo aqui, mas eu vou gastar provavelmente menos do que isso. Bom, o mesmo Zulino System que a gente fez nessa roda, eu fiz na outra, fiz na dianteira direita, na dianteira esquerda, até que o fluido aparecesse no reservatório. A partir daí, a Bianca começou a bombear o pedal, já apareceu um pedal, e eu aproveitei que o pedal apareceu e que a roda já estava travando. Cada vez que você bombeia o pedal, as lonas elas acabam se ajustando automaticamente nesse sentido aqui, no sentido de abraçar completamente o tambor. Então, depois que deu pressão, ela conseguiu dar algumas bombeadas no pedal, eu consegui aproximar um pouquinho mais as lonas, acionando as rosetinhas. Então eu vou mostrar para vocês agora a altura maravilhosa que ficou o pedal.
Aqui, ó, não precisei fazer regulagem do eixinho que aciona o cilindro mestre. Do jeito que estava o carro, eu já consegui esse pedal. O importante, quando o carro o freio tá legal e tá bem sangrado, o pessoal costuma imaginar, nossa, eu tô sem freio, o pedal vai lá para baixo. Às vezes o curso é maior, mas ele tá segurando o carro, vamos dizer, de uma forma progressiva. Tá? Quando você está sem freio nenhum e o pedal fica borrachudo, você percebe que é como se você estivesse pisando numa esponja, aí com certeza você tem ar no sistema, algum problema. Um outro problema, mas que o pessoal às vezes passa despercebido em relação ao freio, às vezes, olha, só eu encosto aqui, eu ainda tenho um curso que eu sinto ele pressurizando o fluido para as rodas, que significa que eu estou empurrando as sapatas na direção do tambor. Às vezes você só encosta aqui e ele não cede absolutamente mais nada. Isso pode indicar algum problema de cilindro tentando travar, flexível com algum tipo de problema, apesar de você ter freio. Então aqui a gente tem um freio saudável, que é pedal alto, mas mesmo assim você tem alguma progressão aqui. Você percebe que se você fizer um pouquinho mais de força, progressivamente ele vai até quase metade do curso e a partir daí você não passa de jeito nenhum. Então a gente finalizou a parte de sangria e agora faltam pequenos detalhes para a gente colocar ele na rua de novo. Bom, nível do reservatório nunca até a boca, você deixa mais ou menos da metade um pouquinho para cima, porque quando o freio esquenta, o fluido acaba dilatando e ele acaba voltando um pouquinho para cá. Então é preferível você deixar desse jeito e ficar monitorando. Então a parte do freio está pronta. O que falta para a gente andar com o carro, e vocês vão ver a partir da semana que vem. Falta fazer a montagem do tanque, a conexão dessa mangueira embaixo do tanque, Balflex que está indo até o suporte de filtro da Volkshaus, completar com gasolina nova, que até então eu estava usando daquele galão, e finalmente sair para a volta de testes. Isso daí vocês vão acompanhar a partir da semana que vem. Muito obrigado por verem os nossos vídeos e até lá.